Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidado o Pedro Almeida. O Pedro Almeida é técnico de reabilitação psicomotora e veio aqui para nos falar sobre psicomotricidade em saúde mental infantil. Muito boa tarde. Boa tarde. Pode nos falar então, fazer-nos um breve enquadramento do que é a psicomotricidade? Muito bem, portanto, de facto a psicomotricidade ainda é um pouco desconhecida aqui pela população em geral e é muito pertinente começarmos por este enquadramento. A psicomotricidade é recente em Portugal, nasceu em França, é uma área que relaciona a atividade motora e a nossa atividade mental, portanto, estuda as relações entre a motricidade e o psiquismo, ou seja, as relações recíprocas entre estas duas áreas. Portanto, partimos da base de que é no corpo que nós vemos a expressão da nossa atividade mental, mas também o corpo influencia, de certa forma, a nossa atividade psíquica. Portanto, elas relacionam-se. Isto tudo também enquadrado num sistema social em que a pessoa se insere. Portanto, no local onde se insere, as relações sociais, as relações familiares. Portanto, temos uma visão muito holística, ou seja, muito global dos indivíduos. Hoje vamos falar um pouco sobre a saúde mental infantil. É uma das áreas nas quais nós trabalhamos e também partiu muito desta área também o desenvolvimento da psicomotricidade. E eu gostaria aqui de dar duas grandes áreas fundamentais da psicomotricidade. A psicomotricidade divide-se numa psicomotricidade relacional e de uma psicomotricidade instrumental. O que é isto de uma coisa e da outra? A instrumental procura habilitar e reabilitar funções perdidas ou que as pessoas nunca tiveram. Portanto, aqui falamos muito nas deficiências, na parte em que há uma função do corpo cognitiva ou mesmo motora que foi perdida. E por outro lado, temos a psicomotricidade relacional que se preocupa mais com o tratamento de questões de âmbito psicoafetivo e emocional. Ora, aqui na saúde mental infantil, nós usamos muito mais a psicomotricidade relacional do que propriamente a instrumental. Elas nunca podem ser dissociadas uma da outra, mas há sempre um trabalho prioritário ou numa área ou noutra. Aqui na saúde mental infantil, a psicomotricidade faz todo o sentido, porque a criança expressa o seu mal-estar emocional, as suas angústias, os seus medos, a sua instabilidade, através da motricidade, através da sua expressão corporal. Quer seja uma expressão corporal mais disruptiva, mais com base nos comportamentos errados, portanto na agressividade, na movimentação excessiva, no não parar quieto, ou, por outro lado, numa inibição psicomotora, ou seja, crianças que ficam paradas, que são tristes, que não querem fazer nada e estão, de facto, mais entregues a uma tristeza e a uma melancolia. Isto falando também em termos genéricos. Eu acho que também seria importante dar alguns exemplos específicos daquilo que se poderá fazer. Portanto, a nível da saúde mental, nós trabalhamos muito com problemas de comportamento, problemas de adaptação ao mundo escolar, ao meio escolar, dificuldades na aprendizagem que têm por base problemas emocionais, ou seja, nós estamos a falar de dificuldades de aprendizagem que têm por trás falhas cognitivas, da memória, da percepção, ou seja, são requisitos para a aprendizagem, mas sim, a criança não aprende porque não tem os pré-requisitos emocionais e não tem a disponibilidade para aprender. Portanto, temos também de nos preocupar. E isso pode ser trabalhado. Pode ser trabalhado, naturalmente. Portanto, e o psicometricista é isso que vai fazer. Portanto, tentar perceber onde é que está o foco e a causa de determinado comportamento, porque aquilo que a criança expressa é apenas o sintoma, que por trás tem uma causa. E, portanto, é o psicometricista que vai tentar procurar essa causa e trabalhar com a criança isso. A psicomotricidade com a criança, nomeadamente o psicometricista, portanto o terapeuta, na saúde mental infantil tem uma atitude um bocadinho peculiar e muito, muito específica.
O psicometricista cria um ambiente securizante, portanto, cria uma empatia e põe a criança à vontade para que se possa expressar. Essa expressão é feita através do jogo simbólico, do faz de conta. Portanto, o terapeuta brinca com a criança, simula personagens, e através dessa simulação de personagens e digamos que desse teatro, a criança consegue expressar-se e o terapeuta consegue perceber como é que a criança se sente naquele momento. Vai retirando informações a partir daí. Exatamente. E com isso depois trabalhar. Aí podemos criar uma conversa um pouco mais específica. Eu, por exemplo, vou contar uma situação muito específica. Portanto, era uma criança que tinha sido abandonada pelos pais e que, a dada altura, me pediu para ser eu o pai e que eu, enquanto pai, devia dar banho a essa criança. Portanto, isto é um momento muito simbólico, tendo em conta o enquadramento da vida daquela criança. Pronto. Isto é um exemplo daquilo de uma das situações. Para tratar aquele período emocional daquela criança. Exatamente. Resolver aquele período, ou seja... Era uma criança mais deprimida. Mas pronto, mas eu gostaria também de falar aqui, depois deste enquadramento que fiz, gostava também de falar especificamente num caso, foi um caso que me marcou enquanto profissional e que de facto houve aqui resultados positivos e que acho que simbolizam muito o nosso trabalho com as crianças. Portanto, vou falar numa criança que tinha o diagnóstico de mutismo seletivo. Portanto, para as pessoas também saberem, e vou enquadrar o que é o mutismo seletivo, as crianças escolhem o local onde falam. Portanto, elas não têm nenhuma dificuldade oral, linguística, mas recusam-se a comunicar verbalmente com as pessoas ou com outras crianças em determinadas situações. Não falam. Portanto, não falam, recusam-se a falar. Esta criança tinha cerca de 10 anos, aliás, e tinha mutismo seletivo. A criança só falava em casa com os pais e com a irmã. Na escola recusava-se a falar, apenas falava, mas sussurrando com a professora quando não tivesse mais ninguém com ela. Portanto, em todos os outros contextos, a criança não falava. Não socializava. Portanto, em casa brincava apenas com a irmã. Na escola isolava-se, ela tinha um local específico onde se colocava, era debaixo de uma escada, isolada de todas as outras crianças, onde não queria nem brincar, nem falar, nem interagir, mesmo sendo incentivada a fazê-lo. Portanto, a criança chegou a mim através do pedopsiquiatra, que fez a primeira avaliação do caso e que achou conveniente passar para mim este caso, sendo que, como ela não falava, não tinha indicação para uma intervenção ao nível da psicologia. Portanto, que a psicologia, fundamentalmente, não só, mas utiliza a palavra como mediador e como terapia. O psicometricista não, utiliza também muitos métodos não verbais, portanto, através da postura, dos gestos, das mímicas, do jogo, do faz de conta. Portanto, e são situações que aquela criança estava um pouco mais à vontade, mas também tinha muitas limitações. Era uma criança com uma postura muito rígida, que tinha uma armadura corporal muito intensa, portanto, sempre muito firme, muito rígida, muito cabisbaixa. O contacto olhos nos olhos era quase inexistente e, portanto, tinha uma motricidade muito pouco expressiva, muito pouca expressão corporal. Esta criança foi integrada num grupo de intervenção com outras crianças, porque a psicometricidade também gosta muito de trabalhar em grupo. Achamos que é benéfico haver interação com outras crianças. Então esta criança foi integrada neste grupo, em que tínhamos intervenções semanais com o grupo. Aqui o trabalho era muito explorar formas não verbais, ou seja, alternativas à linguagem, para comunicar com a criança. Então desenvolvi com ela muitas estratégias de mímicas, de gestos, de escrever, tentar chegar a ela para que ela se sentisse confiante na relação comigo e com os restantes colegas para começar a explorar, a falar. Portanto, o trabalho é um trabalho com mutismo seletivo, é um trabalho muito desgastante para o terapeuta, porque nós vemos os resultados de uma forma muito, muito lenta, e são crianças que se fecham de tal forma em si,
que é muito difícil aceder a elas, muito mesmo. Então fui através do grupo também incentivando, portanto, não focar só o trabalho naquela criança, portanto, andarmos ali um pouco à volta para ela se sentir à vontade e se ir expressando aos poucos. Explorando várias formas alternativas, o próprio grupo entrou também nessa dinâmica e comunicávamos todos nós através de gestos, de mímicas, de escrita, de desenho, para que ela se percebesse que estávamos ali todos no mesmo. Tentei sempre que o ambiente fosse securizante, fosse acolhedor, sempre com empatia, nunca forçando demasiado a fala. E portanto foi um pouco isto que fomos trabalhando. Ao meio do ano letivo, portanto eu estive um ano letivo com a criança. A meio do ano letivo a expressão corporal modificou. Ela tornou-se bastante mais expressiva, tinha mais iniciativa nas coisas, nas atividades. Ela própria já estava mais aberta à relação. A cabeça levantou, o contacto com os olhos era maior. As formas alternativas de comunicação também foram maiores, portanto, usava mais o gesto, usava mais o desenho. Sentia-se nela, portanto, via-se nela uma necessidade de comunicar, mas que ainda não estava preparada para começar a comunicar. Isto a meio do ano. O trabalho continuou, portanto, mais ou menos neste ritmo e com estes objetivos, e no final do ano ela começou a falar pequenas frases, coisas, portanto, nós no metismo seletivo há determinados autores que dizem que no mínimo é necessário 2 a 3 anos para que as crianças comecem a falar, e eu no final do ano consegui que ela começasse a falar pequeninas frases. Dentro da classe de aula? Exatamente, comigo, dentro do grupo. Comigo, e depois, visto o contexto também familiar e da escola, portanto nós trabalhamos sempre em articulação com a escola e com a família, os pais relataram uma maior facilidade dela em interagir com outras crianças, que ela não interagia com mais ninguém. Os pais relatavam isso, nomeadamente em casa dos avós, tinham vizinhos com crianças e havia maior interação com elas. Porque em casa a criança tinha, de certa forma, um comportamento correto e adaptativo. Portanto, falava com os pais, falava com a irmã, não havia muitos problemas ali. Era mais na escola. A escola, portanto, a professora deu feedback também da intervenção, informou que a criança também estava mais disponível para interagir com os colegas, já brincava, ainda por alguma insistência de alguns adultos, já brincava, e com a professora passou a falar muito mais. Portanto, este trabalho depois foi passado a outro foi dado continuidade a este trabalho através de outro colega, e tanto quanto eu sei, a criança... Foi um trabalho de sucesso e a criança melhorou. Melhorou bastante. Ou seja, veio aqui um exemplo para nos demonstrar o quanto que esse trabalho de reabilitação, não é, psicomotora, pode ajudar. Já está sendo muito usado com os idosos, não é? E também está tendo muito sucesso. E agora vemos aí a ver que os pais que tenham criança com esse tipo de problema ou qualquer outro tipo de problema, que aderirem a esse tratamento, a essa terapia, essa técnica, vem dar aqui resultados positivos. Exatamente. Poderei falar aqui de algumas patologias mais habituais que são tratadas, nomeadamente a depressão infantil, os problemas de comportamento, a instabilidade psicomotora ou a agitação psicomotora, a inibição, portanto, crianças que têm timidez social e que se retraem, e dificuldades de adaptação na escola e dificuldades em aprender. Portanto, serão basicamente estas as patologias que mais nós intervimos. Não quer dizer que não possamos ver outras crianças e perceber se há algum trabalho... Mas a intervenção mais direta, mais assertiva nesse momento, são essas que foi que sim, aquelas agora que nós mais tratamos. E para os ouvintes que queiram então mais informações sobre esse processo, deve contactar o Pedro em qual telefone, e-mail, se estiver disponível? Poderão contactar através do número 96 372 4346. E eu farei a abordagem das pessoas que quiserem contactar, obter mais informações. Se quiserem e-mail, enviar e-mail. Para o e-mail também poderá ser pedro.fmh@gmail.com. Ok. Agradecemos então aqui a presença do
do Pedro Almeida no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Eu também agradeço o vosso convite. Muito obrigado. Muito obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, na Rua António Maria Pais, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.